qual é o nosso objetivo hoje aqui, né? É dar uma passada geral em tudo aquilo que a gente já viu no capítulo 5, dos processos de instalação do Windows, né? Todos os pré-requisitos. Passar mais algumas informações para vocês a nível de instalação, né? Ou outras formas de se instalar. E aí na semana que vem nós encerramos o capítulo 5, porque na semana que vem eu vou explicar direitinho para vocês como o Windows funciona, né? Quais são as etapas de inicialização. E eu decidi deixar esse material todo separado, né? Para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar. Tá? Então, nós vamos usar aqui o próprio material da Cisco, tá? Vocês não precisam se preocupar. Totalmente extraído do NetAcad, tá bom? Então, fiquem tranquilos. No capítulo 5, a gente estuda as principais características dos sistemas operacionais modernos, tá? E fazemos aí a instalação do sistema operacional. Na semana passada, eu disponibilizei para vocês, né, um vídeo mostrando uma instalação de um sistema operacional e uma sequência de outros vídeos mostrando como a gente faz a instalação do VirtualBox, né? Que é a nossa ferramenta de apoio nesse momento, visto que a gente não pode, né, ter atividades presenciais. Então, vamos recapitular rapidamente aqui as principais características dos sistemas operacionais modernos. E eu lembro de vocês que a gente comentou 4 termos, né? Multiusuário, multitarefa, multiprocessamento e multitrending, tá? Que é a divisão por linha de programação, que essas 4 características, né? Todas elas começando com mul, né? Multi, significa mais do que um. E os sistemas modernos, todos eles têm esses elementos bem aforados, tá? Coisas que a gente não tinha quando a gente falava lá de versões do Windows XP e do Windows Vista. A grosso modo, todo sistema operacional tem 4 características, tá? Ele faz acesso ao hardware, ele gerencia arquivos e pastas, ele trata da interface de usuário, e aí é a interface CLI e a interface GUI. A CLI é a linha de comando e a GUI é a interface gráfica, tá? E, por fim, ele faz todo o gerenciamento de aplicativos. Essas 4 características de sistemas operacionais estão presentes em qualquer versão e em qualquer nicho de trabalho do sistema operacional, tá? Porque a gente tem sistemas operacionais para o mercado SOHO, né, para escritórios, para empresas pequenas e para residências, para usuários comuns, e a gente tem sistemas operacionais de redes, né, que são aqueles sistemas mais robustos, mais seguros. Aqui é bacana a gente destacar e relembrar que essa interface por linha de comando, ela muitas vezes nos permite realizar diagnósticos, tá, quando a interface gráfica, né, não está disponível. Quando a gente começar a estudar um pouquinho de redes, vocês vão perceber que a interface de linha de comando ela é fundamental para a gente poder fazer um diagnóstico preciso e os testes dos nossos equipamentos, né? Aqui aquela imagem que nós discutimos, né? A relação entre o hardware e o usuário, ou seja, o sistema operacional é o elemento que faz todo o alinhamento daquilo que o usuário quer e aquilo que o hardware oferece, tá? Ele é o responsável. E ele tem um elemento aqui de composição que são os drivers, né? que fazem aí o perfeito casamento entre o funcionamento da máquina, de todos os seus dispositivos, e o hardware grosso, propriamente dito. Ok? Discutimos também a arquitetura do processador. Tá? E aí a gente falou que arquiteturas mais novas possuem desempenho melhor. Tá? As CPUs elas são formadas por registradores, né?
que são elementos dentro dos processadores que tratam as informações, e que esses registradores podem ser de 32 ou de 64 bits. Ok? Então vamos lá. Sistemas operacionais de 32 bits são específicos para máquinas cujos processadores tenham registradores de 32 bits. Sistemas operacionais de 64 bits são exclusivos de máquinas com processadores cujos registradores tenham 64 bits. Tá? Essas coisas elas não se relacionam a nível de sistema operacional. Agora, você pode ter aplicações que rodam tanto em 32 quanto em 64 bits. Ok? Até aí, nada demais. O problema é que a grande maioria das aplicações para 32 bits já está ficando obsoleta, né? Já não está tendo mais um nível de atualização requerido ou necessário para que as nossas máquinas funcionem bem. Então aí talvez, né, se os seus aplicativos ainda são de 32 bits, talvez você já tenha que pensar um pouco na modernização desse parque de softwares, ok? Máquinas com 64 bits são modernas, né, são recentes, coisas de 6 anos para frente, a gente já está falando aí 2014, 2015, e a tendência natural é que essas máquinas com 32 bits fiquem restritas a um parque de máquinas, né, que roda aplicações mais simples e bem específicas, tá? Mas não mais aquelas máquinas para usuários gerais. Para aquele usuário que tem a maquininha em casa, ele provavelmente já terá uma máquina de 64 bits. Ok? Quando você for fazer a instalação, é fundamental que você saiba se a sua máquina trabalha com 32 bits ou com 64 bits. Só lembrando, né, nos vídeos da semana passada, a gente fez uma instalação do VirtualBox e nós utilizamos a versão 5 do VirtualBox porque eu ia fazer uma instalação com o sistema operacional de 32 bits. Ok? Se nós precisássemos fazer uma instalação de um sistema operacional de 64 bits, nós utilizaríamos já a versão 6 do VirtualBox. Ok? Então, beleza. Sistemas operacionais para desktop, né? A gente tem alguns, tá? Então, o Windows para a plataforma Microsoft, o macOS para Apple, a gente tem várias distribuições Linux, né? Ubuntu, Fedora, que são distribuições com diferentes características para diferentes equipamentos. Tá? A plataforma Microsoft é uma plataforma paga, ok? Então, quem tem Windows, teoricamente, né? Eu estou falando no modelo teórico, paga. Quem tem macOS também paga. E quem tem Linux não paga. Tá? O Linux você paga, talvez, pelo suporte, pela instalação, mas o sistema em si, ele não é pago. E os sistemas operacionais de rede, né, que têm funcionalidades melhores, que trabalham com vários usuários, que têm um nível de robustez de segurança muito maior do que os sistemas para desktop. Eu apresentei para vocês aí alguns nomes, né? O Windows Server é o mais famoso, né? E em paralelo a ele, a gente utiliza muito o Ubuntu Server, né? O Windows Server é pago, tá? O licenciamento é pago, ele exige número de série. E o Ubuntu Server é uma ferramenta livre, gratuita, que você pode baixar na sua máquina e pode fazer a instalação dela, se assim você desejar. Tá? Então, eles têm características diferentes, tá bom? E você precisa entender o que cada uma dessas características representa. Por exemplo, você quer fazer uma pasta numa máquina com vários arquivos diferentes e você quer compartilhar essa pasta com outras pessoas. Tá?
Isso é um ambiente de rede e que pode funcionar tanto para o usuário de desktop quanto para o usuário de sistemas de redes. Porém, o usuário para desktop ele tem limitações de uso, de funcionamento. Tá? Já o usuário de sistemas operacionais de rede, além dele ter uma segurança maior e um registro de atividades, chamado de log, ele tem uma funcionalidade bem mais estável, né, bem mais funcional do que os sistemas básicos. Óbvio, né, que para a sua casa, né, para aquele escritório pequenininho, você não precisa comprar uma licença de Windows Server. Né? É perfeitamente possível trabalharmos com sistemas operacionais para desktops. Mas, né, a partir do momento que o número de usuários começa a aumentar, que essa plataforma começa a ter mais requisitos, é importantíssimo que você utilize sistemas operacionais de rede. Mais lá adiante, e eu já espero que seja presencial, a gente vai fazer a instalação de um sistema Windows Server para vocês conhecerem como essa plataforma funciona, ok? Lembre-se sempre, né, que as suas aplicações precisam ser compatíveis com o sistema operacional. É fundamental que você faça uma análise, testes de campo, para verificar se todas as suas aplicações são compatíveis. Se não for, você tem duas saídas, né? Fazer a atualização da plataforma que você tem ou não migrar nesse momento. Né? Então, você deve analisar. E, além da compatibilidade da aplicação, você precisa verificar os requisitos mínimos para poder fazer a instalação do sistema operacional. Até nas atividades pequenas que nós fizemos na semana passada, né? Eu perguntava qual era a capacidade de memória RAM, da instalação do Windows 7, do Windows 10 e tal. Esses requisitos mínimos, eles precisam ser respeitados, ok? Se você tem uma máquina antiga em mãos, provavelmente você vai precisar fazer algumas trocas de hardware também. Tá? Mas se você já tem uma máquina mais recente, mais moderna, talvez seja necessário apenas fazer uma atualização de memória RAM, um disco rígido com maior capacidade de armazenamento, enfim, condições mínimas necessárias para você poder alcançar o parâmetro mínimo de funcionamento. Agora, aquela condição que nós falamos há 2 semanas atrás, né? Requisitos mínimos não significa alta performance. Muito pelo contrário. O requisito mínimo é o mínimo para que aquele sistema rode. Okay? Então tenha isso em mente. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, o Windows 10, o requisito mínimo dele é 1 GB de memória RAM. Ah, legal, então eu vou comprar uma máquina com 1 GB só de memória RAM, vou encher de programa, de jogo, e aí eu vou começar a perceber que não é funcional. Tá? Funciona? Sim, funciona, mas não é funcional. Tá? Então, para que você tenha uma performance cada vez melhor, é necessário que você tenha requisitos além dos requisitos mínimos para poder funcionar o seu sistema operacional. Ok? A compatibilidade do sistema operacional ela deve ser analisada. Teoricamente, grandes corporações não migram de imediato, tá? As grandes empresas, elas fazem testes, elas fazem laboratórios, tá? Para permitir uma implementação mais tranquila. E, geralmente, tendo em vista até as experiências históricas que a gente teve, as grandes empresas, elas esperam um pouco mais para fazer essa migração, tá? Tivemos alguns problemas, né, de migração, por exemplo, do Windows XP para o Windows Vista, do Windows 7 para o Windows 8. Então, quando houve essa grande mudança para o sistema operacional do Windows 10, a gente precisou fazer essa migração de forma mais lenta, tá? Até para aguardar um pouquinho a estabilidade desse sistema operacional. Hoje, a grande maioria das máquinas que a gente encontra no mercado já vem, né, com o sistema operacional Windows 10 instalados. E aí pode ser que você tenha algumas situações
onde você deva atualizar o sistema operacional, simples assim, ou você deva fazer uma nova instalação, né? Quando a máquina vai trocar de funcionário, vai trocar de dono, quando ela está com o sistema operacional corrompido, é obrigatório que você faça uma instalação nova do sistema operacional. Agora, quando a máquina está funcionando, vai permanecer com o usuário, é simplesmente uma atualização, né? É mais fácil fazer o procedimento de atualização do sistema operacional mesmo. É mais rápido, é mais seguro e você não tem tanta dor de cabeça. Para fazer instalações do sistema operacional, se possível, né, a gente precisa fazer a migração dos dados. E até eu comentei com vocês, né, do Windows Easy Transfer para vocês poderem fazer a transferência dos perfis de usuário. Mas lembrem-se sempre, né, que a gente não transfere, né, arquivos que estejam perdidos pela máquina. Você transfere conteúdos de biblioteca. Tá? As bibliotecas são transferidas, mas o usuário geralmente tem outras coisas que não só arquivos salvos nas bibliotecas. Tá legal? Então,